Boa noite ao público dos Jornalistas Livres que nos assiste nessa noite de sábado. Hoje é dia 20 de março de 2021. Pouco mais de um ano de pandemia, já estamos acostumados agora com esse novo jeito de conversar online. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, junto com os meus amigos, Eduardo Carli, Renato Silveira, a nossa primeira live colaborativa, né, da mídia, da rede de mídia independente colaborativa que a gente está junto, criando aqui em Goiás, que é uma parceria dos Jornalistas Livres, junto com a Casa de Vidro, e também o jornal Metamorfose. Eu sou a Clara Luiza, eu sou goiana, cumprimento aqui o Eduardo Carli, Renato Silveira, boa noite. Boa noite, Clara. Boa noite, Clara, boa noite, Renato. Queria saudar também os músicos do Vida Seca, parabenizá-los pelo lançamento do disco UPAN, né, o terceiro da carreira. Vai ser incrível poder conversar um pouco com o Danilo Rosolém e com o Thiago Verano, representando a banda na noite de hoje. E aproveito para saudar também todos os que mantêm acesa a chama da arte em meio a essa pandemia e a esse pandemônio que a gente está vivendo. Com certeza, sem arte, as nossas quarentenas seriam muito mais difíceis, então os artistas nos ajudam a respirar melhor. E também aproveito para saudar esse novo empreendimento colaborativo de mídia, eu diria, que está nascendo com Jornalistas Livres, a Casa de Vidro e o jornal Metamorfose, somando esforços para fazer uma mídia alternativa, contra-hegemônica e muito interessante, né, para todos vocês. Então, acompanhem futuramente as nossas lives, os nossos artigos, e espero que gostem, então, desse novo núcleo midiático, Jornalistas Livres Goiás, em parceria com a Casa de Vidro e o jornal Metamorfose. Então, boa noite a todos que nos assistem, e passo a palavra para o Renato também dar o seu alô inicial. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Clara, e a todas e todos que nos acompanham. Também estou muito contente pela essa nova parceria, né? Acho que Jornalistas Livres traz para a gente todo esse respaldo a nível nacional, o que a gente na Casa de Vidro tem feito já sob a liderança do Carli, sempre fazendo audiovisual engajado, né? Trazendo mídia ativismo para a cena goiana, cobrindo a tsunami da balbúrdia, né? E todos esses movimentos, desde o golpe de 16, pelo menos, para cá. E em Goiás também a gente um pouco inspirado nos companheiros pernambucanos, né, que estão lá no Jornalistas Livres já com uma sessão especial. Eu acho que é muito saudável que a gente lance esse desafio para a nacionalização da mídia independente, né? Então, eu acho que é muito bem-vindo tanto para Goiás quanto para os Jornalistas Livres enquanto rede nacional, que a gente consiga interiorizar a mídia independente no Brasil. Então, por isso, eu acho tão importante a gente estar aqui em Goiânia. Eu falo aqui diretamente da Vila Nova, né, que é o centro do mundo. Então, um abraço e vamos entrevistar hoje Vidas Secas. Eu acho que é uma estreia muito oportuna, porque já traz luta, né, traz arte feita na pandemia, mas para refletir as saídas possíveis, né, e disso a gente vai falar com o Danilo e com o Thiago, que vem aí logo na sequência. Obrigado pelo convite. Massa, vamos aí. E antes da gente chamar os nossos convidados para a tela, vamos iniciar aqui com o clipe da música Banzo, do Vida Seca, e quando o clipe acabar, eles já estarão aqui conosco.
É isso aí, sonzeira, galera. Boa noite, como é que vocês estão, Danilo, Thiago? Boa noite, maravilha, pessoas. Muito obrigado pelo convite aí, bom demais. Sou o Danilo. Boa noite, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui. Parece que é uma estreia de uma grande parceria, né? Muito bom fazer parte disso aí. E vamos que vamos. É isso aí, é uma alegria recebê-los aqui no nosso primeiro programa da nossa rede de mídia independente contra-hegemônica que estamos formando aqui em Goiás. E, bom, para iniciar a nossa conversa, depois de ouvir aí, ouvir e ver o clipe da música Banzo, Sonzeira, gostei demais. Eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho para a gente, né? Quem são vocês? Quem é o Vida Seca? A partir de onde vocês surgiram? Conta um pouco para o nosso público aqui dos Jornalistas Livres, da Casa de Vidro também. E só queria dar um recado para quem está nos assistindo pelo YouTube dos Jornalistas Livres, que os nossos comentários estão bloqueados. A gente não sabe muito bem o porquê, mas se você quiser participar dessa live, mandar alguma mensagem, participar com alguma pergunta, entra lá na nossa página no Facebook, tanto na página da Casa de Vidro, quanto na página dos Jornalistas Livres, que vocês conseguem comentar, e aí a gente pode passar o comentário de vocês aqui na tela. Bom, Thiago, Danilo, não sei muito bem como é que a gente vai organizar aí essa fala, vocês podem se organizar entre si, mas eu queria que vocês falassem um pouco para a gente, né? Quem são vocês? Como é que surgiu essa ideia tão original da banda Vida Seca, que trabalha com instrumentos construídos a partir de matéria-prima, de material descartável, né? Beleza, pode fazer a fala, Jovem. Aí eu complemento. Beleza, pode ser. Manda. Beleza. Então, nós somos do Grupo Vida Seca, estamos aí em Goiânia já quase 15 anos, ou mais de 15 anos, nem sei bem. Depois dessa pandemia, a gente perde a noção de tempo, né? Mas somos um grupo que surgiu como sendo um grupo de percussão. A gente surgiu há 15 anos atrás, no seio das manifestações estudantis que tinha na UFG, em Goiânia, pelo transporte, contra o aumento do restaurante universitário da UFG. Então, a gente surgiu a partir de um bloco de percussão que tocava em protestos, e a gente não tinha instrumento de percussão para tocar nos protestos, a gente começou a se apropriar de sucata para tocar nos protestos, né? Ocupação do RU, né? Porque o RU era no ICB4 ainda, na época que a reitoria era no ICB4 ainda, a gente fazia manifestações. Esse grupo começou a se organizar, o DCE da UFG estava há 10 anos sem movimentação nenhuma, sob gestões de partidos políticos, a gente ocupou o DCE nessa época e começamos a ensaiar no DCE esse bloco do lixo. Esse bloco do lixo foi se desfazendo, pessoas foram se formando, pessoas foram saindo da UFG, e não tinha só pessoas da UFG, tinha pessoas de vários outros lugares, né? E aí ficamos 4, né? Eu, o Ricardo, o Igor e o Pablo Petrucelli, que hoje mora em São Paulo. Formamos o grupo Vida Seca, inicialmente com uma mistura de instrumentos de sucata, com outros instrumentos, com conga e tal. Depois o Pablo saiu de Goiânia, foi embora para São Paulo de volta, e o Danilo Rosolém veio de São Paulo para Goiânia, para estudar na UEG. E aí o Danilo entrou, e aí surgiu o Vida Seca com essa matriz que é hoje, da raiz com a sucata, de reaproveitamento. Então, a nossa origem está na apropriação de materiais desprezados pela sociedade para a expressão de um grupo social, que no caso eram os estudantes, e depois a gente foi começando a elaborar isso, a gente começou pegando material bruto e tocando com material bruto, começamos a pesquisar formas de beneficiar esse material, e aí fomos evoluindo a nossa trajetória, que o Danilo pode complementar como é que foi essa trajetória nossa aí do bruto para um pouco mais elaborado da sucata, né? Isso, bem desse jeito mesmo, né? A gente não preocupava, a preocupação nossa era descobrir novas possibilidades sonoras sem muito manuseio, né? Sem muita interferência de ferramentas e tal. No máximo um martelo, né? Que a gente já usou para mudar uma nota ou outra de
de um escapamento, que é um instrumento muito chave na nossa história, né? Um escapamento com boca dupla, né? Então, foi um elemento que a gente fazia pouca manuseio, né? A gente tinha uma amassada numa das bocas, então a gente começou a teve 2 sons ali, mas então era essa preocupação de pegar objetos e tirar o som dele do modo que ele é. Mas aí a gente foi, então, tendo contatos, né, conhecendo através de pesquisa, também conhecendo outros grupos, né, que também trabalhavam com essa mesma proposta. Então, a gente teve contato com o grupo o Acti, né, um grupo de Minas já há muito tempo, que tem na pesquisa com elementos orgânicos e também com restos de materiais, né, de construção civil em geral. Então, assim, a partir desse olhar, né, a gente, né, de descobrir essa nova possibilidade, a gente foi também querendo se aprofundar na pesquisa, né, da construção do instrumento, e foi querendo também ter um som mais apurado, né, que é um som que soasse ali do jeito que a gente quisesse, né, então a gente teve que ir atrás de conhecer pessoas, né, tem aqui muito próximo da gente, né, que foi um cara que nos ajudou bastante, que abriu muito, né, a nossa visão de objeto sonoro, né, não é nem de instrumento, é do objeto, é estudar o objeto primeiro, que foi o Márcio Vieira, né, que é um grande construtor de instrumentos de Pirenópolis, e faz parte do grupo Udigrude, Circo Teatro Udigrude. Essa pessoa aí realmente foi o cara que rachou assim, ó, pá, rachou e abriu, expandiu mesmo essas possibilidades, né. Teve outros grupos, né, a viagem nossa para Portugal, a gente acabou conhecendo um grupo lá que também trabalhava, na verdade, 2 pessoas, né, o João e o Henrique, que tinham um trabalho já são músicos, né, um baixista e um baterista, mas eles agregavam outras pessoas também, não só músicos, amigos, dentista, professor, e criavam um grupo de estudos sobre objetos sonoros, que é o Open Gate 5. Dali a gente trouxe uma pesquisa legal também, com bexigas em tubos, a pesquisa com molas, né, molas conectadas, né, também. Do Acti eu trouxe um pouco a questão das cordas, né, instrumentos de corda, começou a fazer alguns, né, e daí para frente a gente meio que não parou, né, foi assim, desembocar no PAN, até a gente esgotar mesmo, assim, o máximo que a gente pôde de possibilidades de pesquisa de som, né, mas para além disso ainda tem a questão educacional, né, que a gente também tem essa visão da construção do instrumento, né, da autonomia para a criança poder construir seu instrumento, né, então, assim, vai muito além de só fazer um som, né. Assim, só completar rapidinho, essa questão que o Cona falou, Danilo Rosolém, a gente chama ele de Cona, viu, pessoal? O que ele falou dessa parte nossa da educação, de formar blocos de percussão, de trabalhar a percussão em comunidades, em projetos, esse trabalho nosso, ele foi muito importante para o nosso desenvolvimento também, porque a gente não tinha recurso nenhum, não tinha renda nenhuma, a gente catava tambor da rua, a gente esperava o caminhão do lixo passar para desocupar a lixeira e catava o lixo e roubava, assim. Foi a partir de uma política pública de lei de incentivo à cultura que fez a gente começar a pensar a música com sucata como um objeto de transformação social na periferia. A gente escreveu um projeto para lei de incentivo e começamos a formar blocos de percussão. Isso aí deu recurso para a gente e deu uma base para a gente conseguir ensaiar semanalmente, conseguir ir num ferro velho com dinheiro, não precisar mais roubar coisa da rua ou ficar catando coisa da rua só, claro que a gente cata até hoje, mas essa política pública fez a gente começar a ter um pouco mais de recurso para ir aos ferros velhos e pesquisar as sucatas dos ferros velhos, né? Então, essa parte nossa de formação de bloco e a banda são coisas que sempre andaram juntas e uma coisa que meio que retroalimenta a outra, né? Não são 2 projetos separados, são projetos que um ajuda o outro, né? Então, isso que eu queria complementar na fala do Cona aí. Carli, acho que pode... Excelente, gente. Queria aproveitar o gancho, vocês... Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria aproveitar esse gancho, vocês falaram coisas muito interessantes sobre a arte como um instrumento de transformação social.
essa frente de trabalho que é educativa, que é política, e então acho que o Vida Seca é um projeto que transcende a arte, de certo modo vocês fazem algo que tem uma importância política. Claro que vocês estão num cenário muito rico de música instrumental no Brasil, vocês mencionaram, por exemplo, o Acti, né? Vocês participam desse novo cenário que tem grandes bandas surgindo, o Bexiga 70, o Nômade Orquestra, o Rumpelés, do maestro Lettieri Slate, enfim, vocês participam de um cenário musical muito importante. Mas eu queria ouvi-los mais sobre essa questão, né? Ou seja, vocês têm uma espécie de atitude ou de ensinamento que consiste em dizer para as pessoas que você pode fazer música sem necessitar de instrumentos caros. Você pode usar sua inventividade, né, sua criatividade para inventar seus próprios instrumentos e, inclusive, com materiais encontrados aí no ferro velho, né, no depósito de sucata e tudo mais. E eu queria que vocês tentassem a ação que vocês precisaram ter para que isso se tornasse possível, né? Porque a gente ouve Vida Seca, a gente vê que vocês são ritmistas muito bons, vocês têm uma grande sincronia entre si, né? Então, qual que foi a formação? Houve uma formação musical mais aprofundada, ou foi um aprendizado realmente do movimento estudantil, do movimento de transformação, Então, que vocês falassem um pouco mais sobre a expressão artística através de instrumentos novos, né, criativos. Eu acho que o Eduardo travou, mas... Deu uma cortada. Deu para entender, travou um pouquinho, mas deu para entender o que ele colocou, né? Você quer começar, jovem? A gente vai batendo bola aí? Pode começar, Cona. Tá. Bom, tem uma questão aí que acaba que não tem como fugir, que é só a questão ambiental, né? Acho que a educação ambiental também tem essa... a gente acaba abordando. Por quê? Quando a gente começou a dar as oficinas, né, que o Thiago citou, obviamente que a gente tinha que falar o porquê que a gente está tocando com lixo, né? Por que você está tocando com lixo? Então, a gente tem que entrar nesse universo. Então, dentro das oficinas, a gente buscava informações de como era a relação daquelas pessoas, né, com o lixo na cidade, como que ela via aquilo, como que era na casa dela, né? Então, a gente tentava se aproximar nesse sentido para poder despertar esse olhar também, porque o som que a gente faz com os instrumentos é o lixo de casa também, né? Então tá lá. Então, assim, começar a despertar esse olhar aí de como o objeto pode se transformar num instrumento. A princípio, ele não é nem um objeto, ele é um lixo, né? A embalagem, normalmente, né? A embalagem e tal. A gente consome um produto, a embalagem é um lixo. Então, como que a gente desperta esse olhar para esse objeto que era um lixo e ressignifica ele e transforma no instrumento? Então, tem que haver o embasamento, tem que entender a questão da redução, né, do consumismo, não, a gente, né, essa tecla tem que estar sempre batendo, porque realmente educacionalmente falando, seria, né, esse foco aí, né, essa questão da redução, né? Então, você dá um novo sentido para o objeto, né? Então, no começo, principalmente os projetos nossos sempre foram destinados à periferia, né? Esses projetos, então, a ideia era que a coisa chegasse, que a galera pudesse ter acesso e entender que o instrumento está muito mais próximo do que ela pensa. Então, a gente tentava despertar um pouco desse olhar aí para ao redor ali da região de cada comunidade, né? O Thiago também, do movimento social, aí, acho que pode falar bem disso aí. Uhum. Então, a gente começou, a raiz nossa essa questão da música como forma de expressão social, né? Mesmo desde os protestos que a gente, da raiz do Vida Seca, até a questão das oficinas, né? A gente ia para as comunidades, para os projetos em Aparecida, Goiânia, Canedo, com o objetivo de botar a molecada para tocar, para se expressar. E aí aparecia a galera do rap, galera da arte de rua. Então, a gente sempre tentou usar essa
essa desculpa de falar que a sucata é barata, que a sucata é acessível, para aglutinar a gente. E aí, assim, nos projetos que a gente atuou, sempre foi muito interessante, porque aglutina mesmo. A percussão, ela é uma coisa que tá além do seu gosto musical. Quem gosta de música eletrônica, gosta de percussão. Quem gosta de música clássica, gosta de percussão. É uma coisa que é pulsante na gente, né? Então, mas, ao mesmo tempo, a percussão com sucata gera uma repulsa em algumas pessoas, porque é um som mais estridente, é um som mais bruto, é um som diferente. Então, a gente percebendo que era um som que aglutinava e que, ao mesmo tempo, causava uma certa repulsa, a gente começou a pensar, o que nós estamos fazendo? Será que o papel nosso é só esse papel social e político? E aí começamos a não negar esse lado social e político e começamos a pesquisar formas de beneficiar os instrumentos e imergir um pouco mais nesses nichos musicais da música instrumental, da música clássica, como você falou, né? Como é que é estar junto com a Acti? A gente está com a Acti, mas não está ao mesmo tempo. A gente está com o Coral de Pau aqui em Goiânia, mas ao mesmo tempo não está, porque a gente é música instrumental, mas muita gente da música instrumental não nos considera como músicos da música instrumental. A gente é da música popular, mas muitos músicos da música popular não nos consideram como música da música popular, porque a gente é ao mesmo tempo tudo e nada. Então, a gente não tem guitarra, não tem vocalista, não tem letra. Então, a gente é um grupo que não está em lugar nenhum, né? E aí, às vezes, o que salva a gente são os eventos em escolas, eventos em universidades, eventos em semana de meio ambiente empresa, que a gente não toca em boteco. Então, assim, essa questão da gente estar politicamente nos lugares, estar socialmente nos lugares, foi importante, é importante até hoje, mas fez a gente ter uma consciência de que a gente é um grupo que não vai nunca se enquadrar em categoria alguma desse universo da música. E aí é uma dificuldade nossa, né, de buscar sinergia com outros movimentos, de atuar com outros grupos, né, mas mesmo assim a gente está sempre com parcerias, está sempre buscando novas novidades, né. Boa noite, Thiago. Boa noite, Danilo. Eu queria fazer uma pergunta no sentido de como encontrar, né, dentro da sucata, né, esse objeto musical que o Danilo estava falando, que ele falou do processo de se dirigir ao ferro velho, né, ou de catar coisas, mas como se dá esse elo, vamos dizer assim, entre o objeto ali que você está observando como sucata e esse caráter do objeto musical que você procura. Vamos dizer assim, porque você pode usar qualquer tipo de objeto, mas, por outro lado, existe um critério, né? Vamos dizer assim, qual que é o critério para vocês para escolher? E também eu vi que existem algumas variações menores, né, dentro de cada instrumento, né? Então, pelo menos na ficha técnica do UPAN, lá no YouTube, eu vi alguns detalhes, assim, né? Tem os tubos soprados, tem o tubofone, tem a flauta maluca, né? Então, achei muito interessante os nomes. Reco-reco de sucata, chocalho de lata, as matracas, né? Ladrilhofone, bateria de sucata, bombas, escapamento, garrafão, argolas, latas, madeiras, né? Então, uma diversidade, uma riqueza de instrumentos maravilhosa. E é legal que cada música vocês estão tocando alguns deles. Mas como é que vocês encontram, assim, esse critério de dizer, agora a gente está com o instrumento aqui, a gente vai usá-lo, assim? Cona, eu começo? Pode, à vontade. Vou começar, Cona, e aí você vai partir para uma parte que você destaca mais, que é da captação. Beleza. Assim, são três questões que a gente leva em conta, né? Primeiro, a captação, como é que vai captar esse som? A segunda, como é que a gente vai colocar esse material para ser tocado?
qual vai ser o suporte que a gente vai utilizar para esse material ser tocado. Por exemplo, as argolas, que são de rolamento de caminhão. Se a gente segurar a argola com o dedo, ela não sai som nenhum. Tem que segurar ela com um fio de nylon para poder o som ecoar. Então, onde a gente vai amarrar esse fio de nylon? Então como esse objeto vai ser sustentado é uma outra preocupação. E outra preocupação é a questão do peso e da comodidade, né? Ergonomicamente, esse material é fácil ser tocado, é fácil ser transportado. Então, são essas três questões. Mas, no começo, a gente não tinha critério algum. A gente andava na rua com a baqueta na mochila, sempre com a baqueta na mochila, batia no trem lá, fez som, já era, vamos levar para casa. A gente tinha uma Kombi, levava uns trens gigantes, uns trombolhos, assim, e levava para casa, assim, não interessa se é grande, se não tem como botar para tocar depois. Então, aí depois que a gente começou a pensar nessa questão, como é que a gente vai botar esse negócio, qual vai ser a sustentação para isso? Aí, num show, vamos tocar isso, vai captar isso como? Né? Porque no começo da nossa carreira, a gente era anti-palco. Os eventos montavam um palco, tal, às vezes era um show, a gente ia abrir para alguma banda, aí a banda ia tocar num palco, a gente falava assim, não, a gente não toca em palco, a gente toca no chão, a gente não quer microfone, a gente era raiz, assim, né? Aí começamos a mudar um pouco essa concepção, né, Cona? Não, exatamente. Você até me lembrou aquele episódio que a gente, depois de uma tocada, a gente dando carona na Kombi com os instrumentos todos, ainda conseguimos levar um daqueles containers enormes, assim, né? Trocamos, né, na verdade, o lixo que estava lá para um outro lugar e levamos aquele container valiosíssimo, né? Então, assim, a gente tinha muito essa pegada. Que é legal também, né? Que é legal pela pesquisa de timbre, né? O guarda-roupa ali de sons que você vai poder ter. Então, a pesquisa de timbre vai muito por aí, né? Mas aí, hoje em dia, a gente está já mais nessa pegada de, vamos supor, a matéria, né? Como você citou, né, Renata? A gente tem o tubo, que é plástico, né? Tem a madeira, tem metal, vários tipos de metais, né? Então, acho que vem esse lance da matéria antes do objeto, né? Porque aí o objeto já está constituído, né? Por exemplo, esse aqui, uma lata, né? Pronto, a lata está pronta aqui, ó. Pá. Beleza, mas o que você vai fazer com ela? Aí você tem que começar a entender o recurso que ela pode te dar, né? Uma lata dessa abertona assim, ela é um belo ressonador, né? Tanto é que se eu pôr minha voz aqui perto aqui, ela já começa a dar uma reverberação aqui, né? Então, aí é isso. Então, o primeiro de tudo é a matéria, né? O metal, o tipo de metal que você vai usar, a madeira que você vai usar. No caso aí que você citou, o ladrilhofone é um instrumento, na verdade ele mudou o nome, né? Acho que ali no disco saiu o ladrilhofone, mas agora parece que ele vai ter o nome de porcelanatofone, porque as teclas são de porcelanato, né? E aí, o que acontece? Esse instrumento foi que a gente aprendeu a fazer com o Márcio Vieira, lá do Diglude. Esse foi um dos grandes divisor ali de água nosso, porque a gente não tinha um instrumento que pudesse ser afinado, né? Temperado, né? Vamos dizer assim, temperado, numa escala mais ocidental, né? Então, essa foi a possibilidade, que a gente aprendeu com ele como que se fazia esse instrumento. Então, a partir disso, desse contato aí, o negócio explodiu, né? Então, a gente começou a pensar com um olhar diferente, pensar um pouco mais antes de construir um instrumento, né? Essa lata que eu te mostrei, na verdade, ela é um instrumento, assim, que é valiosíssimo dentro de peraí que ele só enroscou aqui no fio, mas ele é valiosíssimo, por exemplo, numa loja musical. Se eu for comprar um instrumento que faz o som que esse aqui faz, ele custa uns R$500, e esse aqui, eu vou tocar um pouquinho, só para vocês verem. O que tem aqui? É só uma mola. Aí essa mola aqui foi a pesquisa que a gente teve em contato com um grupo lá de Portugal, né? Então passa por essas várias fases, né? Que a gente começou a entender a função, né? Como o modo como que vai vibrar aquele objeto, né? Tem, por exemplo, o porcelanatofone, são barras, né? Que a gente corta, barras de porcelanato, que é o piso, né? E aí ela tem que ser apoiada num local exato, que tem um cálculo, tem um modo mais divertido de se fazer, que até esse tempo atrás estava super sendo falado aí sobre as figuras de Chladni, que são aquelas figuras que se formam com um pozinho que você põe numa superfície que está sendo vibrada
numa determinada frequência, né? Então, ele começa a fazer aquelas figuras, acho que vocês devem ter visto isso aí, a figura de Quiladini. Então, por ali, você consegue entender como que vai vibrar aquela tecla, em onde que eu posso encostar ela, que eu não vou atrapalhar o som, né? Então, foi entrando mesmo nessa pegada de estudar a matéria, de como poder transformar essa matéria num simples objeto como esse, por exemplo, uma pazinha desses de sorvete. Então, entender um pouco a vibração, tudo está na vibração, afinal de contas, tudo que vibra é som, né, aqui. Acho que é por aí mesmo, assim. Claro, o microfone está desligado. Opa! Muito bom, gente. Eu estava aqui dizendo, com o meu microfone fechado, que vendo vocês falando sobre esse processo criativo, né, da construção dos instrumentos, vai dando mais vontade da gente escutar vocês, né? Então, vamos passar aqui um pouquinho o clipe que vocês gravaram, um videoclipe que vocês gravaram lá no Círculo Arretô, aqui de Goiânia também, que chama Beleza Interior. Alô? Alô, beleza? Beleza! Olha, me diz uma coisa. O que é o belo? O belo é o bonito, uai. Como assim, rapaz? O belo é o bonito? Se o belo é o bonito, e o bonito? É o belo! O belo. Tô falando sério, rapaz. Eu quero encontrar a beleza. E onde ela está? Procura, rapaz, lá no interior. Procura. Beleza interior? É, rapaz, beleza interior. Beleza! Desculpa aí, meu cachorro pulou para dar um beijo em mim aqui, eu bati o dedo. Eu acho que é um momento massa para a gente também conversar com vocês, Danilo e Thiago, a respeito de um aspecto do Vida Seca que é muito legal, que é
Quando a gente vê o audiovisual registrando o trabalho de vocês, a gente vê que é uma banda de muita atitude, ou seja, que tem algo dos comportamentos de vocês que é muito interessante, né? Muitos gestos, né? A questão da indumentária meio rasgada, né? Essas roupas meio banquete dos mendigos. Tem todo um trabalho de expressão corporal, né? De movimentação pelo palco. E eu sinto até que tem um elemento quase humorístico também, que dialoga com grupos como o Barbatux ou com o Stomp, né? Ou seja, tem quase nessa música Beleza Interior tem muito isso, né? Tem um elemento satírico e tudo mais. Então, me parece que o Vida Seca ele é uma experiência estética que a gente precisa ter por completo, né? Ou seja, ver vocês num palco ou ver um vídeo é muito impactante também para a gente ver as fontes dos sons e ver a expressão corporal de vocês. Então, que vocês falassem um pouco sobre a importância desses aspectos de atitude, de comportamento de vocês em cima do palco e falarem também sobre o DVD que vocês já lançaram, né? Então, vocês têm atuado também como produtores audiovisuais que veiculam através aí do DVD essa experiência estética bem profunda e diversificada, né? Que é música, mas também é dança, é performance, gestualidade, é teatro em alguma medida, né? Então, como é que vocês integram essas linguagens e essas artes, como ficou claro nesse belíssimo vídeo aí no Círculo Arretor? Vou começar aqui, jovem. Eu acho que especificamente esse DVD aí foi, tipo, a evolução, né? Que a gente vinha com um trabalho, né? Tentando melhorar essa presença de palco, né? E, indiscutivelmente, o nosso som, ele tem muito mais approach, assim, no ao vivo, né? No visual, vendo, do que só ouvindo, né? Ele causa bem mais, com certeza. Então, a gente preocupou muito com isso, já tem os instrumentos que já são cênicos, né? Bastante cênicos, né? As estruturas, as coisas no chão. Às vezes parece que é um amontoado de lixo, né? Até a gente brinca isso no começo do DVD, né? A gente brinca que a gente está desconstruindo aquela montanha de lixo e vira tudo instrumento e a gente começa o show. Mas aí no DVD foi realmente, acho que o ápice ali dessa pegada meio teatral, né? De ter esse elemento a mais também. As músicas pediam muito isso. Então, a gente pediu um auxílio luxuosíssimo, que é da companhia Teatro no Escuro, né? Então, a galera, assim, deu uma ajuda gigantesca, fizemos vários encontros, né? Foram vários detalhes e acertos, assim, que tiveram a mão deles, sem dúvida nenhuma, a gente melhorou muito, né? Essa pegada porque a preocupação sempre foi tocar, né? Sempre foi tal, compor, né? Que acho que é uma coisa legal de se falar do Grupo Vida Seca, que é o método de composição, né, que é uma coisa que é muito coletivo, né, muito coletivo, muito pedacinho de cada um e a coisa se monta, né, então a gente sempre fez isso, sempre, isso eu gosto, pelo fato de trabalhar com outros grupos também, então essa onda do Vida Seca eu acho muito importante, tento levar isso para os outros grupos que eu trabalho também, porque a banda é isso, né, galera, é um casamento que você assina ali e tem que cumprir, né? Então, acho que cumpre bem esse papel. Então, aí o DVD foi realmente o máximo nosso aí. Tem não, acho que é isso mesmo. Depois a gente teve outros trabalhos, assim, mas que não exigiu tanto essa pegada mais presença ali no palco, né? Hoje em dia a gente tem uma outra... A ideia da roupa, né? A ideia da roupa de representar um pouco também os catadores de materiais recicláveis, né? A gente sempre trabalhou com o movimento também, né? Na figura do Iramar, né, jovem? O Iramar, né? Que é o da frente ali e tal. Então, a gente tem essa consciência, óbvio, né? A gente fez esse trabalho em conjunto também, com os filhos dele, ali na próxima pecuária, né? Que foi um dos projetos também contemplados pela lei. Então, eu acho que só teve a contribuir, principalmente, né, pela presença, né, que me ajudou bastante a gente ter uma segurança maior ali no palco, né, ficar mais à vontade, poder
deixar o som acontecer, né? Hoje em dia a gente tem um pensamento também de que o instrumento também ele é um personagem que tem que ser levado em consideração no nosso show também. Então a gente está pensando muito nesse visual do instrumento, né? Então acho que para esse UPAN, obviamente que ainda a gente não sabe quando, né? A gente tiver uma possibilidade de poder apresentar, vai ser nessa pegada aí. Acho que o jovem pode complementar aí. E também, assim, quando a gente começou a assumir o palco, que a gente negava o palco, né? Quando a gente começou a assumir que a gente era músico, que a gente tinha que subir no palco, a gente começou a pensar, o que vamos fazer para compensar essa nossa pelegada de estar no palco, né? A gente está sendo pelego. Como é que a gente sobe no palco? A gente é da rua, né? Então vamos subir no palco e vamos escranzinar. Então, assim, a ideia nossa de subir para o palco era de mostrar uma estética agressiva mesmo do lixo. A gente não queria esconder o lixo, a gente queria mostrar a estética da roupa rasgada mesmo. Aí, assim, a gente não foi evoluindo, não é isso. A gente começou a criar outros trabalhos, né, que pediam outras estéticas, né? No caso do álbum Rua 57, número 60, que é um álbum que é uma homenagem às vítimas do Césio, que é um álbum que é muita textura, é um álbum extremamente sensitivo, né? Não faz sentido a gente subir no palco no show desse álbum e a gente aparecer demais. O que a gente quer que apareça são os timbres tocantes, são os sons que fazem a pessoa ficar com angústia. Então, a estética do Rua 57 é uma estética da gente preto, a gente sem aparecer. O som aparecer e para os instrumentos aparecerem. Já a estética do UPAN é uma estética que a gente está criando ainda, né? A estética visual que eu falo. Então, a gente está mesclando um pouco da questão de ficar um pouco menos em evidência, que a gente aprendeu com o Rua 57, com a questão de ter cor também, que a gente aprendeu com o som de sucata. Então, estamos buscando um meio termo entre esses dois polos e com a pitadinha da questão da pandemia, né? Usar máscara, tal, a questão de mesclar elementos de vários lugares. Então, a nova estética visual nossa ainda está em construção. Maravilha, gente. A gente gostaria de mostrar agora também para vocês um pouco do projeto Cena Cerrado, que está lançando o álbum do Vida Seca, o UPAN, agora em 2021. Né? A gente tem aqui um site muito interessante que vocês podem acessar, cenacerrado.com, e já existe aqui uma bela reportagem escrita pela Ana Monteiro, falando sobre o lançamento desse álbum que ecoa os sons do mundo, da música cubana à trilha de videogame. O novo álbum do Vida Seca homenageia ritmos culturais e globais. Então, tem uma reportagem muito interessante aqui, reverencia também a bela capa, né, que foi feita pelo Danilo Witt, uma capa muito interessante. E aí eu queria perguntar para vocês, para terminar, como é que foi esse processo de gestação do álbum UPAN, né? Porque vocês deram esse nome. É muito interessante porque a palavra pan se tornou muito presente no nosso cotidiano por causa da pandemia, por causa também do pandemônio, como a gente tem dito aqui no Brasil. E, na verdade, a palavra pan tem uma referência ao conceito de todo, né? De a completude do mundo. E, então, parece que vocês quiseram inserir num caldeirão, né, sonoridades de todas as partes do mundo. Então, vocês fazem referências à África, por exemplo, no banzo, ou no Afro-Bitcoin, né? Vocês fazem referência à música caribenha, em cubana, e, ao mesmo tempo, vocês fazem referência à própria pandemia, né, na música de encerramento, que é Isola, que parece se referir-se ao isolamento, à quarentena e tudo mais. Então, contem um pouco para a gente como que foi a gestação do álbum UPAN, lançado agora pela Cena Cerrado, e que já pode ser ouvido em todas as plataformas digitais. O que vocês quiseram comunicar? E quem que é essa figura que aparece na belíssima capa que o Witt desenhou?
Jovem, eu vou falar então do processo, depois você fecha aí com o PAN, que é você, meu companheiro. Então é o seguinte, gente. Bom, teve um processo, teve um período em que o Thiago precisou mudar e ele morou fora de Goiânia, a gente continuou ensaiando de 3, e mesmo assim acabamos criando algumas músicas e tal. E depois que ele voltou, a gente meio que continuou o processo, algumas coisas ficaram engavetadas e tal. Então, assim, sempre foi essa busca, assim, parte muito da referência também, né, das influências que a gente sofre, influências musicais também, do gosto musical de cada um, né, da ideia que quer. Eu sempre gostei muito de música oriental, eu gosto muito, trouxe isso nas cordas, né, sempre fui atrás de tentar construir instrumentos de corda também, para trazer um pouco essa referência oriental. A África sempre, desde o começo, sempre teve presente, né, então algumas coisas que ficaram lá, tal, a gente foi trabalhando, então, isso foi depois da gravação do DVD, né, foi depois da gravação do DVD, que foi em 2010, a gente lançou em 2012 ele, mas então nesse período a gente ficou construindo novos sons, novos instrumentos, foi um período que a gente começou a exercer mesmo o ofício de construção, de pesquisar novas coisas, de ir atrás de quem já sabia também, e então a gente foi desenvolvendo aos pouquinhos ali esses novos instrumentos, que acaba que os instrumentos também dão um motivo para você ir naquele lugar, né? Então o instrumento teve um som que fala, nossa, peraí que eu vou nesse lugar aqui. Então acaba que isso foi caminhando junto também. E então depois do DVD a gente já vem trabalhando. Então na verdade esse UPAN, ele já, vou falar a verdade, que ele tem quase uns 10 anos que ele está sendo gestionado aí, né? Tentando sair da toca, né? Então, assim, ele sofreu, assim, muitas alterações, tem coisa que ficou, que a gente não deu para gravar, né, que ficou lá para trás e tal, mas a ideia dele justamente é bem essa mesmo, de dar um rolê no mundo, assim, né, de dar um rolê através da sucata, do lixo que a gente conseguiu explorar aí nos seus timbres, né, nas suas melodias também, que tem bastante, né. Acho que é isso. Aí o jovem pode complementar essa questão do nome, né? Juvenal. Então, antigamente esse álbum era para chamar Instrumentralia, né, Conan? Instrumentralia, Músicas do Mundo. É o que eu estava pensando. Instrumentralia, Músicas do Mundo. E assim, esse álbum, na verdade, ele não é um álbum que foi criado nesse ano, no último ano. É um álbum que, igual como o Conan falou, ele está sendo gestado há vários anos. Ele retrata exatamente essa questão da influência nossa, do som bruto, de tocar no papel de balinha, na lata como ela é, no tambor como ele é, com o instrumento mais elaborado, o ladrilhofone, o instrumento dos canos. Então, a gente não quis abandonar a escola da brutalidade, dos instrumentos brutos e tal, e também não quis ficar só nos instrumentos brutos. A gente quis exatamente mesclar o instrumento bruto com o instrumento elaborado, instrumento temperado com instrumento totalmente desafinado, né? A música Hermano Mario Brother e a música Flautas Victory são músicas que têm instrumentos afinados bonitinho, dó, ré, mi, fá, sol, instrumento com afinação totalmente torta. Então, a ideia do UPAN para além dessa questão da completude dos sons do mundo, da África, da Ásia, da América, da música popular, da música erudita, é a questão da junção dos instrumentos brutos aos instrumentos elaborados. Os instrumentos que eu posso tocar sem gastar R$1 e os instrumentos que eu posso tocar gastando um pouco mais de recurso. E aí, a ideia do PAN veio exatamente daí, né? A gente primeiro teve uma ideia da Pangeia, a gente pensou na Pangeia, que a Pangeia foi um momento, né, um momento geológico, que era todos os continentes juntos. Aí Pangeia fica muito batida essa palavra Pangeia, e aí a gente pensou, Pan, né, esse prefixo, sufixo Pan, é usado em muitos lugares, para muitos assuntos, para muitas dimensões. E aí começamos a conversar Pan, o que para onde vai esse Pan? Só Pan fica muito pouco, né? Vamos botar Milhopan, então, aí não ia o trem. E aí pensamos em Opan, mas não, Opan não, por que tem que ser homem, né?
A Pan, não, a Pan também não. Aí ficou o Pan, né? O Pan com U, e aí veio essa capa. Isso aí foi mais ou menos uns 30 dias, né, Conan? Antes de decretar, antes da OMS decretar a pandemia. Mais ou menos um mês antes. Foi um dos nossos últimos ensaios, foi o ensaio onde a gente definiu esse nome, UPAN. E aí, chamamos o Danilo Witt, por ser muito fã do trabalho dele, e ele representou de forma assim, genial tudo que a gente queria, né? Esse mosaico, esse grande... vários pixels, né? Tem gente que fala que ouve o som nosso, que lembra de música de videogame, né? Então, lembra o pixel, lembra o mosaico. Então, é isso, assim, o Pan é isso, é a completude, mas não só na dimensão musical, mas em todas as outras dimensões. A dimensão da construção dos instrumentos, a dimensão da música complexa e a música simples, em todas as dimensões possíveis. E aí o Danilo Witt coroou de forma genial tudo que a gente pensou durante esses quase 10 anos de gestação desse álbum. Eu queria fazer uma última pergunta. Eu achei muito interessante o conceito do álbum, justamente porque vocês conseguem, através de um instrumento muito particular, encontrar, né, esse objeto musical universal de alguma maneira, e algo que a gente vê muito, né, como praticamente um método, né? Um método que vocês utilizaram na música e que a gente pode utilizar em vários campos do conhecimento. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês em relação à vivência no isolamento. Como foi pesquisar, realizar a gravação, eventualmente, né? E também, como vocês veem o papel da música nesse momento? Porque eu me lembro de vocês, principalmente nas tardes de improviso ali, né, seja na frente da Casa Corpo ou em outros locais de Goiânia, onde as pessoas iam ao som do Vidas Secas dançar livremente, né, junto ali num clima de dança contemporânea. E a gente perdeu isso, né? E certamente muitas pessoas como eu sentem falta daqueles momentos. E como vocês viram, assim, a relação das pessoas com a música, tanto em isolamento, e também porque eu percebo que depois da vacina, né, a gente já projetando, eu acho que a gente espero vê-los numa tarde de improviso, um momento em que a gente possa confraternizar. E como é que está a expectativa de vocês em relação a isso, também pensando no mercado da música, né, as dificuldades dos músicos nesse momento, e também a necessidade de continuar produzindo. Acho que tem uma questão que é financeira, né, que pesa, que todo mundo sabe que pesa bastante, mas tem a questão afetiva, né, assim, principalmente pelo que você citou aí, por acaso, tarde de improviso, é uma coisa, assim, que é o deleite do contato ali, né, cara, é fantástico, não só para quem tá dançando, mas para quem tá tocando, a gente troca o tempo inteiro, até instrumento de sopro, você já, sabe, é uma coisa que, assim, não sei quando que a gente terá isso novamente, mas teremos, sem dúvida nenhuma, quando possível, né? Então passa também por essa questão. Por exemplo, você, aqui em casa, pegar um pandeiro, porque eu moro num apartamento, então o som tem que ser bem controlado, né, quando você quer fazer um som. Então, hoje eu estou produzindo umas músicas eletrônicas, que eu gosto de fazer. Então, assim, a única possibilidade, porque o som só sai para você, então você pode ficar à vontade, né? Mas, assim, passa um trem, assim, ruim, assim, porque a falta desse calor, né, você tocando, a galera, né, aquela ideia, aquela troca, assim, bem calorosa, assim, é uma coisa que realmente faz uma falta, assim, absurda. Para mim, senti bastante isso. Fui num estúdio aí com um amigo, tocar um pouquinho, pra gente poder, isso naquele momento que deu aquela leve relaxada, mas... Cara, não é o mesmo efeito, não faz o mesmo efeito do que o contato, né, o olho no olho, a desaprovação, a aprovação, isso tudo tem um valor imenso, assim, no trabalho artístico, né, na minha humilde cabeça aqui. Então, eu acho que
na medida do possível, a gente vai tentando, no caso da gravação, por exemplo, a gente foi individualmente, né, cada um com a sua parte, pegava o instrumento onde a gente guardava, já pega o instrumento que você vai gravar hoje, já leva, sanitiza bonitinho, né, todo mundo de máscara, tudo certinho, um de cada vez, né, no dia de gravar, que o estúdio é na casa do Igor, né, então a gente ia lá, né, dessa forma, assim, que a gente conseguiu, e foi bacana, assim, foi inclusive novo pra gente, que todos os outros trabalhos foram gravados ao vivo, e esse não, a gente foi individualmente, né, complementar aí, jovem. Não, é isso, assim, você falou tudo, Conan, foi muito ruim gravar. A gente sempre, mesmo quando gravava individualmente alguns projetos nossos, íamos nós 4 ao estúdio, né? A gente tem esse negócio de estar sempre junto, né? Dentro do estúdio, todo mundo junto lá, olhando o outro gravando. Então, assim, esse negócio de ficar cada um num canto e aí conversando só pelo WhatsApp, né? A gente tinha sempre reuniões semanais para definir planejamento do ano, planejamento semestral, o que vamos fazer nas escolas, o que vamos lançar, e aí não pode reunir mais, aí muito ruim, assim, aí ver os amigos adoecendo, morrendo, e assim, é muito triste ver como é que a nossa classe artística está jogada para as traças nessa pandemia, e nós somos professor também, né, quando nós somos professor, a gente está... aí a gente dá aula, aí vamos dar aula e vamos gravar no estúdio depois. Como é que eu vou no estúdio e estava na escola, será que eu vou levar a doença lá para o Igor que está gravando? Então, assim, foi tenso. A gente tirou leite de pedra de conseguir gravar esse álbum nessa pandemia. A gente espera poder gravar logo um outro álbum, todo mundo juntinho no estúdio, apertado lá, todo mundo um fungando o cangote do outro de novo. É isso aí, galera. Realmente acho que ouvindo vocês falando aqui, assistindo os clipes de vocês, deu muita saudade do tempo pré-pandemia, e assim como você, Thiago, espera poder gravar todo mundo espremido no estúdio em breve de novo, a gente também espera poder vê-los, assisti-los pessoalmente, né? Para isso é muito importante a gente lembrar que o presidente Bolsonaro recusou a compra de muitas vacinas, de mais de 100 milhões de doses de vacina no ano passado, e para a gente superar essa crise, a gente precisa de atitude política. E com o atual governo, a gente não está tendo atitude política, eu não poderia deixar de falar isso aqui nesse fim de live, e deixar e passar um recado aqui do Jailton Andrade, que está acompanhando aqui a live, cumprimentando vocês, dizendo que na terça-feira vai ter o debate petroleiro e ele está pedindo permissão para vocês para usar o vídeo do Vida Seca na abertura. E aproveito para pedir para vocês falarem, né, por onde as pessoas podem encontrar o Vidas Secas, escutar o som, ver os clipes, o nome do canal de vocês, pode divulgar aí por onde eles os encontram. Bom, nós estamos com o canal oficial agora, né, no YouTube, Grupo Vida Seca, no YouTube agora a gente é oficial, carimbado, e no Instagram, @Grupo Vida Seca, Facebook, Grupo Vida Seca também, e mais aonde, jovem? Como é que chama aquele lá? Serasa, né, SPC, não, esse aí não tá mais não, né, já saiu. Federal. Esse saiu, Federal, não, já saiu, já. Então é isso aí, estamos lá, tem os clipes, né, tem todos os álbuns, todas as plataformas de streaming, né, essas todas aí, não precisa falar o nome, né, todo mundo já sabe, tá tudo lá, no YouTube. Autorizado, né, Conan? Tá, Autorizado, o Andrade, né? Andrade, é o Andrade. Inclusive, ele pediu autorização de um vídeo, que é bacana ele falar isso também, que foi um francês, o Vincent Moon, veio para o Brasil, que ele tem um trabalho étnico, né, de música étnica, né, tal, então ele conheceu o nosso trabalho, acho que ele acho que conheceu pela internet, eu não lembro, se ele teve em Goiânia, num dos eventos aí, desse evento de música, e acabou conhecendo, e voltou e gravou a gente lá, atrás foi do cinema ali, da Praça Cívica, né, jovem, acho que foi por aí. Foi atrás, foi bem bacana, que ele botou um pano, a gente ficou atrás, ele filmou, e a imagem saía no pano, a galera assistindo, foi bem legal esse vídeo aí, que o cara pediu autorização, tá autorizado.
É bem legal. Exato. Tá aí, Jailson, pode usar, viu? E, bom, gente, valeu demais. Obrigada, Thiago. Obrigada, Danilo também. Quero mandar um salve para o Igor Zargov e para o Ricardo Roqueto, que também são os outros 2 membros desse quarteto goiano que está rodando a América Latina e o mundo, pelo menos estava antes da pandemia, né? E a gente espera vê-los aí, mundo afora, depois também. Obrigada também, Carli. Vou passar a palavra para o Carli e para o Renato também. Em seguida, vocês podem se despedir. E obrigada pela parceria, fruto aí de muito entendimento ideológico também, e que a gente permaneça fortalecendo os nossos meios de comunicação alternativa. Maravilha, foi excelente essa primeira live, Jornalistas Livres, a Casa de Vidro. Agradeço imensamente ao Vida Seca. Acho que qualquer um que assistiu essa live vai ter uma experiência aprofundada da arte de vocês e de todo o significado político e de toda a transformação social que vocês propõem. Então é isso, valeu. Convidamos todos a conhecer o Sena Cerrado também, toda a diversidade, toda a multiplicidade de criações artísticas que ocorrem aqui no nosso Cerradão. E é isso aí, espero que essa seja a primeira de muitas lives do Jornalistas Livres Núcleo Goiás, que está nascendo e se fortalecendo. Então, um abraço a todos e boa noite a todo mundo que nos assistiu. Boa noite, obrigado pela entrevista, Thiago e Danilo, e obrigado a Clara pelo convite. Vamos fortalecer, sim, essa parceria, fazendo outros produtos, entrevistando, publicando. E parabéns pelo UPAN, né? Parabéns por esse álbum aí que está nascendo. E eu vi na postagem de vocês lá no Facebook, né? Voa, meu filho, né? Então espero que tenha grande repercussão aí e que vocês possam apresentar esse álbum para o público goianiense e para o mundo, né? E presencialmente para a gente fazer uma festa muito bonita. Parabéns. Bom, gente, para a gente finalizar, então, aqui a nossa live, vou tirar todo mundo da tela e vou deixar aqui o nosso último videoclipe da banda UPAN, da banda Vida Seca, desculpa, para que vocês possam conhecer mais um pouquinho. E quem quiser conhecer mais, vai lá nos canais, né, no YouTube e nas plataformas de streaming que vocês encontram. É isso, valeu!